Glória a Deus. Meus queridos, nesse vídeo nós queremos falar sobre um tema que é bastante atual. Espírito de mentira na boca dos profetas. Vocês sabem que está lotado de profetas profetizando tudo quanto é tipo de coisa, não só na internet, mas nas igrejas, e esses falsos profetas não respeitam nem pandemia. A pessoa pode estar ali à beira da morte e estão continuando profetizando mentira. Então nós queremos falar sobre você ser vacinado, tomar cuidado com o espírito da mentira, demônio de mentira na boca dos profetas. Vou mostrar na Bíblia esses demônios, né? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, já começa dizendo bem claro: ora, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos muitos se afastarão da sã doutrina, dando ouvidos a espíritos enganadores e a cultos de ensinos de demônio, ensinamentos de demônio, né? Mas antes de nós entrarmos, eu vou te pedir 4 coisas. Primeiro, verifique se você é inscrito no nosso canal. Às vezes você já passou várias vezes no nosso canal e ainda não se inscreveu. Se inscreva no nosso canal. Indique o canal para outros amigos seus, compartilhe, né, esse vídeo, e assim que você compartilhar, diga, se inscreva no canal, porque vão ter novos vídeos que vai estar ajudando você a conhecer um pouco mais a Bíblia e fugir de erros, né? Dê o seu like e assine o sino das notificações. Eu acredito que dessa forma, você vai nos ajudar bastante fazendo isso. Então, eu gostaria aqui de ler um texto da Bíblia Sagrada. Ele é um texto um pouco longo. Se você quiser dar uma pausa no vídeo e abrir a sua Bíblia para poder ler junto comigo, esse texto está em 1 Reis, capítulo de número 22, versículo de número 10 ao versículo de número 23. É um texto um pouco longo, sim, mas eu quero que você acompanhe comigo para você ver se você não está caindo nesse engano de estar seguindo profetas e não seguir a palavra de Deus. Mas vamos lá. Bom, deixa eu deixar bem claro aqui, eu sou a favor de profecia, eu sou a favor dos dons, eu sou pentecostal, entendeu? Eu sou bem pentecostal. Se você vê os nossos vídeos aí no canal, você vê vídeo aí de cruzadas nossa, cura, libertação, oramos por enfermos, já pregamos em vários países, já pregamos em vários lugares no Brasil, creio nos dons, creio no poder de Deus, eu sou bem pentecostal. O que eu estou querendo dizer aqui é sobre demônios usando pessoas, entendeu? Se fazendo passar pelo Espírito de Deus. Eu tenho obrigação de falar sobre isso. 1 Reis, capítulo 22, versículo de número 10 ao 23. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todos consumir. E os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Porque aqui os dois reis, o rei Josafá e o rei Acabe, tinham se unido, né? O rei Acabe chamou o rei Josafá, para eles poderem ir e conquistar essa cidade de volta para os termos de Israel. E o mensageiro que foi chamar a Micaías, falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Esteja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o bem. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso eu falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade para a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fales só não a verdade, senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: bom, né, já que isso aqui é verdade, eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: eles não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua mão esquerda.
Disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e saia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Ou seja, o Senhor queria o mal contra ti. Entendeu? O resumo seria isso. Deus queria o mal. Entendeu? Então Deus permitiu esse espírito de mentira, esse espírito enganador, trabalhar na mente desses profetas mentirosos, profetas enganadores, para poder levar o rei Acabe à morte. E vocês conhecem a história, quem não conhece, leia completa, e você vai ver que o rei Acabe morreu porque ele seguiu falsos profetas. Primeira pergunta é: mas Deus realmente faz isso? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 até o 12, vai estar dizendo que na manifestação do anticristo, durante o período da grande tribulação, a Bíblia diz o seguinte, que por eles não darem ouvido à verdade e por não ter prazer na verdade, mas ter prazer na mentira e no pecado, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira e sejam julgados todos quantos não tiveram prazer na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então a Bíblia diz que Deus envia a operação do erro e permite que essa pessoa seja condenada, entendeu? Então, primeiro ponto, Deus permite isso daí para quem não quer saber da verdade, quem quer permanecer no pecado. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do Pai que está no céu. Não importa o que esse profeta disser, entendeu? O que ele está falando é a vontade do Senhor, entendeu? Nem todo profeta que diz Senhor, Senhor é um servo autêntico. Tome muito cuidado com isso. Tem pastores em pecado, pastores que cometeu adultério, traiu a esposa. Pela Bíblia, ele não pode ser pastor. 1 Timóteo 3 diz que ele tem que ser um homem irrepreensível, marido de uma só mulher. E ele já está na sua segunda mulher, trocou a primeira mulher, adulterou, e ele está na sua segunda mulher e está pastoreando. Entendeu? Pela Bíblia, ele não pode ser pastor. Mas vem um espírito da mentira e diz: eis que eu falo contigo, meu servo, eis que tu és o meu ungido, eis que eu te escolhi, e eis que eu vou te levar para os quatro cantos da terra. Não teve um monte de profecia, tá no YouTube aí, um monte de profecia para o pastor Anderson do Carmo, entendeu? Que Deus ia fazer isso, ia para lá, ia para cá, fazer um monte de coisa, entendeu? Não teve um monte de gente profetizando. E aí, o homem não foi assassinado com mais de 30 tiros, sei lá quantos tiros foi, um mundaréu de tiro, descarregaram. Isso aí não foi um assassinato, foi uma execução, entendeu? Eles queriam eliminar o homem de qualquer tipo de jeito, eles queriam eliminar o homem. E cadê as profecias? Eram de Deus as profecias? Tem profecia que depende de nós para se cumprir, entendeu? Depende de nós. Entendeu? Se Deus diz: se você buscar a minha face, eu farei isso. Se você se consagrar, eu farei isso. Entendeu? Deus diz lá no livro do profeta Jeremias: se eu disser que eu vou derrubar uma nação e essa nação se arrepender, eu não vou derrubar mais. Se eu disser que eu não vou derrubar essa nação cometer pecado, né, aí eu vou derrubar. Foi assim no caso de Jonas. Jonas profetizou a destruição, o povo se arrependeu, não teve destruição. Então tem profecia que depende de nós para se cumprir. Não é desse tipo de profecia que eu estou falando. Essa profecia a gente chama de profecia condicional. Eu estou querendo dizer de profetas que estão profetizando para pessoas que estão em pecado, dizendo que Deus está com essa pessoa. Esses profetas mentirosos na boca, esses demônios de mentira na boca desses profetas mentirosos, profetizavam para o rei Acabe que ele deveria de ir, poderia ir, queria prosperar, queria vencer a guerra. E a Bíblia diz que esse rei foi, e como era espírito de mentira, eram demônios enganadores na boca daqueles mais de 300 profetas. Por que Deus colocou esse monte de profeta? Para trazer para os dias de hoje. Não importa se 10 pessoas, 15 pessoas profetizou que você pode ser um pastor mesmo estando em adultério. Meu servo, eu te escolhi, eu te ungi, ai de quem se levantar contra você, entendeu? Não pare porque eu te chamei, não pare, não. Não parar de fazer as coisas para Deus é uma coisa.
entendeu? Agora você pastorear estando em pecado e em adultério é outra coisa. Está lotado de pastoras dizendo, Deus falou comigo, eu não posso parar essa obra porque Deus falou comigo, foi Deus que disse, ai de mim se eu parar de fazer a obra. Deus está falando isso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e 12, a Bíblia diz que Deus não aceita que a mulher use de autoridade sobre o homem. Como é que a mãe vai ser pastora e mandar numa igreja inteira? Entendeu? Deus vai falar contra a palavra dele, isso é absurdo. Isaías capítulo 3, versículo 12, Deus já chama o profeta para brigar com o povo de Israel. Deus está dizendo, tem mulheres no governo do meu povo. Entendeu? Tem crianças e mulheres no governo do meu povo. Desde o Velho Testamento Deus já reclamava sobre isso. E no Novo Testamento Deus repete a mesma palavra. Que ele não aceita, em 1 Timóteo 2, 11 e 12, que ele não aceita que a mãe use de autoridade sobre o homem. Aí vem o profeta e diz, minha filha, não pare, foi eu que te escolhi, entendeu? O demônio está dizendo, foi eu que te escolhi para desobedecer a palavra de Deus. Você não está percebendo isso? Está lotado de pessoas em pecado, recebendo profecias, e indo adiante. Quantos casamentos a pessoa abandona a esposa, arruma uma outra mulher e vai numa outra igreja, onde ninguém conhece ele pega essa mulher, essa amante que ele está, essa nova mulher que ele está, a mulher dele está lá aguardando ele, e chega nessa outra igreja e já vem o pastor de cima do púlpito, ou o profeta, sai pulando, sapateando e diz, meu servo, eu uni vocês para uma grande obra, eu escolhi vocês para uma grande obra. É o demônio dizendo, meu servo, eu escolhi você para uma grande obra de adultério, não importa o quanto a sua mulher te ama, eu quero você com essa mulher. Não importa se você entrou no casamento deste homem ou mulher e destruiu o casamento dele, eu quero você com este homem até que você venha morar no meu reino. Que reino que é esse? Entendeu? Isso aí são espíritos de mentira, falando na boca dos profetas, para pôr você contra a palavra de Deus. Então, Jesus ele disse em João 12:48, ele disse, quem não me ouve e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A minha palavra vai julgar essa pessoa no último dia. Então você, por exemplo, não precisa de ouvir um vídeo desse meu e nem aceitar um vídeo desse aqui. Entendeu? A questão é a seguinte, você está no pecado e está simplesmente querendo permanecer no pecado, então você vai caçar profetas que falam o que você quer. Isso está na Bíblia. 2 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, porque nos últimos tempos surgirão homens que não suportarão a sã doutrina, mas buscarão mestres. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Paulo diz, surgirão homens que vão buscar mestres que falem o que o seu ouvido quer ouvir. É claro, você vai buscar profetas que profetizem a favor do seu pecado. Por exemplo, eu conheci um pregador em 1995, né? Eu aceitei Jesus em 1991. Em 95 eu conheci um pregador que ele tinha brigado com a esposa, bateu na esposa e foi no monte orar. Entendeu? E foi orar no monte. E ele chegou no monte e veio um profeta rodopiando, sapateando e diz, meu servo, eu tenho se agradado da sua vida. E ele falou, está repreendido, demônio. Entendeu? Daí ele contou pra gente, ele estava testemunhando aqui na igreja, ele falou, naquela ocasião eu tinha acabado de bater na minha esposa, entendeu? E eu chego no monte e vem o profeta dizendo, meu servo, eis que eu me agrado de ti, eis que eu estou feliz com a tua vida, entendeu? Espera um pouquinho, gente. Entendeu? Ele tinha, não estou dizendo uma pessoa que cometeu uma falha aqui, uma falha ali, estou dizendo de um homem que ele era muito nervoso, tinha acabado de sair do crime, ele ainda estava num processo de libertação, aprontando um mundaréu de coisa, entendeu? Precisando de uma libertação, e chega o profeta e diz, eu estou feliz contigo, pode continuar espancando a tua esposa? Gente, toma cuidado, isso é um espírito de mentira na boca dos profetas, entendeu? A moça está ali sensual, praticando um monte de coisa errada, de sensualidade, e vem esse profeta e diz, minha serva, é isso que eu estou feliz contigo. Continua sendo sensual, continua vivendo da maneira como você está vivendo, que eu estou feliz contigo. Foi assim com o rei Acabe. Espíritos de mentira para poder levá-lo para o inferno, porque ele não queria ouvir a verdade. E a Bíblia diz, quando a pessoa não ouve a verdade, Deus lhe envia a operação do erro. Tome muito cuidado, meu querido. Esse vídeo é para o seu alerta. Deus te abençoe. Seja muito cauteloso com as profecias que você ouve. São espíritos de mentira falando na boca dos profetas e tem arrastado muita gente para o inferno. Tome muito cuidado, muito cuidado. Às vezes o nosso ego
quer ouvir coisas boas, mas precisamos ser corrigidos. Prefira ser corrigido por uma verdade do que ser estragado por uma mentira. Prefira entrar no céu com uma verdade do que passar uma eternidade alimentando uma mentira no seu coração. Se você adulterou, você não pode ser pastor. Se você caiu em adultério, você não pode. 1 Timóteo 3,2 diz bem claro mesmo. 1 Timóteo 3,2 é muito claro, entendeu? Que tem que ser irrepreensível o marido de uma só mulher. Se você abandonou a sua esposa e vem profeta dizer que você pode ficar com essa mulher, tome cuidado. Deus não assina embaixo de adultério. Mateus 19,9 diz que quem repudia sua mulher a não ser por adultério e casar com outra, comete adultério, e que o se unir com a repudiada também é adúltero. Se você entrou no casamento de um homem, de uma mulher, e destruiu a família dele, você também é adúltero. E 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz que os adúlteros vão para o inferno. Tome muito cuidado com os espíritos de mentira. Jesus ama a sua vida e por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para poder te alertar. É melhor você se arrepender. Teve uma pessoa que viu um dos nossos vídeos e eu agradeço a Deus que nosso intuito não é ganhar dinheiro, mas é libertação e salvação de almas. Ele viu um dos nossos vídeos, ele estava há 9 anos em adultério, morando já com uma outra mulher. Ele viu nosso vídeo, pegou as suas malas, deixou o adultério e voltou para a casa da sua mãe para recomeçar a sua vida. Entendeu? Às vezes vai doer um pouquinho, temos que renunciar ao pecado, mas é o caminho que a gente tem que seguir para podermos entrar no céu. Deus te abençoe.